Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Para mim é um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por me receber aí. Eu sou muito grato por isso. Eu peço a você que algumas coisas que eu possa falar que te ofender não é de minha vontade. Tem coisa que às vezes você é obrigado a falar, você está vendo e é obrigado a falar. E aí você acaba, às vezes, muitas vezes, magoando a pessoa. Eu não tenho intuito nenhum disso, tá? Meu intuito é deixar você feliz, você conhecendo a palavra, tá? Essa aqui é a palavra, essa é a verdade. Esse é meu desejo aqui, que você conheça isso, a verdade. Não acredita nada que o irmãozinho fala, tá? Você vai lá na sua Bíblia, confere o que o irmãozinho está falando, se é verdade. Se for verdade, você pode pregar, falar quanto você quiser à vontade, tá? Daquilo que eu falo aqui. E tem muitas coisas que eu posso estar falando e você, o irmãozinho deve estar mentindo, vou conferir. Não acredito que o irmãozinho falou não, tá? Vai lá primeiro na sua Bíblia e confere. Se aí tiver o que, opa, pode ir em frente que Jesus está no negócio. Tudo bem, meu irmãozinho? Meu irmãozinho, eu gostaria de passar para você a senha do canal. É @o irmãozinho 7969. Você digita na senha no YouTube, vai aparecer uma foto pequenininha do irmãozinho embaixo, você clica nela, clica a segunda vez, mais em cima um pouquinho, e já te abre os vídeos e você vê se tem algo que te interessa, tá? Eu espero que todos interessem a você, porque ele tudo é as palavras de Deus. E muitas vezes eu estou pregando, muitas vezes eu estou lendo, porque se eu for começar a pregar, não tem jeito de eu fazer o vídeo pequeno, o vídeo tem que ser grande. Porque se você parar a pregação no meio, não é mais pregação, você não, acabou não entendendo nada. Então muitas vezes eu leio só alguns versículos, te dou algumas dicas de alguma coisinha sobre aonde que está o reino de Deus, quem é Jesus. Jesus, 90% que eu estou falando é por mim, tá, meu irmãozinho e minha irmãzinha? 90% nós lembramos dele quando a cordinha chega no pescoço. Ah, meu Deus, mas lembra na mesma hora. Verdade ou não é? Então nós precisamos lembrar de Jesus. Olha, você abriu o olho numa sua cabeça, a primeira coisa que tem que vir é Jesus. Porque sem ele você está morto. Sem ele você não pensa. Sem ele você não dorme. Você não come. Não tem nada, acabou tudo. E sem você está sem Jesus. É porque quando a pessoa morre, na verdade, nós morremos para o pecado. Para que esse corpo pague os pecados. Aqui, não é aquele pecado não. A Bíblia, Jesus acabou com aquele pecado lá do ano 70, onde o espírito ficava morto no túmulo com o corpo. Tá? Aquilo ele morreu para tirar aquilo ali. Aqueles mandamentos, tudo que ordenança que tem na Bíblia para trás, foi para isso que Jesus morreu. Tá? E transformar o judeu e o grego numa só pessoa. Seria a terra de Israel, virou a terra do mundo todo. Tá? Assim foi depois do juízo para Israel. Se você lê o profeta Ezequiel, você vai prestar atenção, você vai perceber como o Senhor Jesus ficou nervoso com aquele povo. Tá? Que era o povo dele que escolheu para cuidar. A desobediência, a ingratidão, né, que o povo tinha pelo Senhor Jesus. Hoje não está muito diferente não. Você encontra 2, 3, mas tem 200 pregando mentira e idolatrando tudo que tem pela frente, toca do seu bolso, meu irmãozinho. Toma todo o cuidado do mundo, tá? Nós precisamos ajudar quem realmente necessita. Presta atenção nisso, tá? É quem necessita. Não tem que estar ajudando nego aí, ó. Nego que eu falo, meu irmão, não estou falando cor não, tá? Nego que eu falo é homem, tá? Ou às vezes eu falo nega, mulher. Você me desculpa o palavreado, mas quando eu vejo eu já falei, tá? Não estou falando de cor, porque eu também sou filho de negro também, tá? E nem posso falar de cor. Eu sou branco, porque o meu pai era branco, mas minha mãe era morena, bem escura. O meu avô, pai da minha mãe,
era escravo, tá? Então eu não estou falando de preto da cor, tá? Porque eu também sou filho de preto. Eu tenho 4 irmãos na minha cor branco, mas tem 4 que é bem chegado a mais o preto do que o tal moreno, tá? Aquele moreno bem escuro, embora Deus já recolheram já, tá? Por enquanto tem eu e 2 irmãs, ainda que Deus tenha tido misericórdia de nós. Então, tem pessoas fortes aí, cheias de saúde, e gente deficiente, doente, trabalhando, recebendo meio salário mínimo. Fala a verdade. Minha opinião, não tem nada contra o governo não, mas minha opinião, nós temos lá um monte de senadores, deputados federais, deputados estaduais. Será que ali não tem ninguém, ali nem uma meia dúzia que possa ver o lado do oprimido? É oprimido, porque nós estamos oprimido. Não é lado não, que a pessoa... Eu vou te falar, você já foi feito uma média aí, ó, um salário para uma pessoa, um pai, uma mãe e 2 filhos para eles sobreviverem. Hoje, o salário mínimo tinha que ser de R$ 7.500. E das pessoas que estão ganhando meio salário mínimo? Infelizmente é o que o governo paga e acho que ainda está pagando muito, né? Que as pessoas acham que assim seja. Eu acho que não. Eu acho que do mesmo jeito que eu tenho o direito de comer um ovo, tomar um pão, comer um pão com manteiga de manhã, um café com leite, eu acho que o mesmo jeito que eu tenho, todo ser humano tem o mesmo direito. Ninguém tem direito de levantar e não tem nenhuma água para beber, às vezes tem água suja que já foi passado aí para trás, e a mulher não tinha um sabão para lavar a mão, para fazer uma higiene, não tinha. Tem cabimento. São nossos irmãos, o mesmo Jesus está dentro de mim, está dentro de você, está dentro dele. Então nós não tem esse negócio de estar com nojo da pessoa porque está sem tomar banho, não. Se nós também ficar 3, 4 dias sem tomar banho, nós vamos estar fedendo igual ele, ou se talvez se não tiver pior. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Isso aí chama o amor, qual Deus fala, tratar o seu irmão com amor. É isso aí, tá? É sem querer nada em troca. Você não tem que ajudar quem pode te devolver. Você tem que ajudar quem não pode te devolver. Porque você vai ajudar ele, porque é por amor que você ajuda. É isso que nós precisamos ter em nosso coração, meus irmãozinhos. Minhas irmãzinhas. Que nós estamos arraigados nos pés do Senhor Jesus, e esse é o pensamento nosso. É que se você sabe uma pessoa que está desempregada, vai trabalhar. Não, muitas vezes tem pessoa que ele quer trabalhar, mas já acabou o dinheiro para ele até procurar o trabalho e ainda não encontrou. Muitas vezes ele não tem a qualificação que aquele emprego está exigindo. E muitas vezes ele perde a vaga. Então muitas vezes não é que a pessoa é vagabundo. Eu, por exemplo, falando de mim, tá? Tem um modo de falar, nego vagabundo, jeito forte, não vai trabalhar. Mas não é assim não, meu irmãozinho. Muitas vezes a pessoa que quer trabalhar e não consegue, não acha vaga, dá tudo errado. Estou falando para você que eu conheço várias pessoas que assim, para um emprego vai mais de 100 vagas para conseguir um ali, já pedindo misericórdia para poder achar aquela vaga. E nós precisamos estar atentos a essas pessoas que estão necessitadas. Não custa nada se você puder, que eu estou falando, tá? Se você tem condições, viver numa família que está na situação ruim, desempregado, ele vai partir para o roubo. Porque a fome, minha filha, olha, não tem sociedade não, tá? Alto, baixo não. Chegou a fome, minha filha, ele perde até quem ele era. Por isso que muitas pessoas ele vai roubar e é obrigado a matar para não morrer, que às vezes a pessoa quer matar aquela pessoa porque está roubando, é ladrão e não sei o quê, só que não está vendo que a pessoa está com fome. Eu acho que ladrão é aquele cara que está roubando o banco, isso é ladrão. Está roubando o cartão de crédito seu para fazer roubo aí, de milhões aí, isso aí é ladrão. Agora, ladrão que entra no supermercado para roubar uma cesta básica não é ladrão, não. Minha opinião, aquela sociedade onde foi roubo deveria reunir para pagar a cesta básica que aquela pessoa levou, porque levou para comer. Ele não roubou para revender, não. É para comer, porque ele está com fome, os filhinhos dele estão com fome. Tá? A esposa dele, o pai dele, a mãe dele está com fome. Não é aquele caso que você está roubando o celular, você está roubando o cartão. Não é isso aí.
Isso aí é um roubo, é luxo. Isso aí tem que ser, como diz o outro, tem que ser punido pelo aquele ato que ele cometeu. Que a pessoa está roubando não é porque necessita. Se roubar por necessidade, às vezes é roubar um pacote de bolacha, um pacote de pão, que está com fome, e a pessoa vai atrás, querer matar a pessoa, que nem está acontecendo isso aí. Ou, a pessoa rouba um pacote de bolacha. Semana passada mesmo, um garoto roubou um chocolate aí, ó. Roubou. Pegou no mercado, isso não é roubo, você está no mercado e pegou um chocolate para comer, não é roubo. Lógico, o supermercado não tem que estar mantendo isso, que lá é o ganha-pão dele também, tá? Mas a nossa sociedade que tem que ver isso aí. Opa, peraí, o pessoal está atacando o supermercado, então o supermercado paga imposto, nós estamos trabalhando é por causa dele, de outro, então nós vamos ter que ver isso aí. É coisa simples para resolver. Uma boa conversa, nunca mais o sujeito rouba. Nunca mais. Uma boa conversa. Mostrar para ele onde está Jesus, o que ele está fazendo, aquele outro irmãozinho lá também tem Jesus. E se ele colocar Jesus na frente das coisas dele, tudo dá certo. Não dá certo porque nós somos, nós, que eu falo de mim, somos ignorantes, achamos que podemos tudo. Eu sou forte, eu sou estudado, eu posso, ele não pode. Mas ninguém pode nada. Quem pode as coisas é Deus. Ele pode. Ele pode tudo, tá? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pode. Então, meus irmãozinhos, eu quero trazer você aqui de mais um texto aqui na Bíblia que se encontra no capítulo 2 de Colossenses. Está dizendo assim, ó, o texto, tá? Nele habita toda a plenitude da divindade. Show! Aleluia! E é isso mesmo que habita nele, tá, meus irmãozinhos? Nós vamos ver um pouquinho aqui a palavra do Senhor, nesse texto, o verso 12, é a segunda parte do outro vídeo que eu fiz, e ficaria muito grande eu dividir, tá? Ele diz assim, tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também foste ressuscitado pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo está dizendo que se você está morto com Jesus, então aqui você já não existe. O seu negócio é Jesus, é para outra vida, a qual, segundo ele, lá no livro de Romanos 5, capítulo 5 de Romanos, capítulo, me parece que é o 17, tá? Como ele diz, nós estamos reinando com ele em vida. É isso que está escrito lá no capítulo 17. Se não for o 17, é certeza, está em Romanos 5, tá? Me parece que é o 17. Está escrito aí, nós estamos reinando com Cristo em vida. Só que nós achamos que somos alguma coisa, estão mandando alguma coisa. Não estão mandando nada, nós fazemos aquilo que o Senhor Jesus tem permitido que nós faça. Nós fazemos é para Ele. É Ele, o mundo inteiro é feito para Ele. Então o pessoal do mundo faz o que o Senhor Jesus quer. É que muitas vezes nós somos muito, acha que possamos muita coisa. E o Senhor Jesus vai mostrando, você só pode ir até aqui, daqui para lá você não pode mais. E aí nós vamos vendo quem é que pode, se é Jesus ou nós, né, meu irmãozinho? Vamos ver mais um versículo aqui, o 3 diz assim, e a vós, quanto estava morto nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Então ele nos ressuscitou já junto com ele, quando nós estávamos no passado. Jesus retirou todos aqueles pecados. Então, foi quando ele morreu. Então, nós ressuscitamos para o Senhor Jesus. Então, nós somos dele. E não é eu querer, não. Nós somos dele, nós somos criatura dele. Você tem coisa na sua cabeça, nós somos criaturas do Senhor Jesus. Se você tem um problema, meu irmãozinho, se eu pedir para o Senhor Jesus, não duvidando,
O que você pediu, o Senhor Jesus faça para você. Mas precisa ter fé e pedir sem duvidar. Não é que toda hora você está pedindo aquela mesma coisa. Não. Você pediu aquilo ali agora aqui, você já fica aguardando com certeza que ele ali já está em forma para mim já. Hoje ou amanhã eu já recebo. Porque o Senhor Jesus é bom. É só ter fé no Senhor Jesus, meu irmãozinho. O 14 diz assim: E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nós eram contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-a na cruz. Esse aqui é aquele tal pecado que você chega, eu já vi em muitos lugares. Você chega, não, você é pecador, você está endividado, você é pecador. Então é isso aqui, ó. Ele diz que cravou na cruz, você não tem pecado nenhum. Que o pecado que ele falado ali é o pecado ali da lei. Esse foi tirado. Nós temos esse pecado de hoje na nossa carne. A carne é pecadora. Então nós, quando morrer, esse pecado acaba no túmulo. Porque no túmulo é esquecido a carne, tá? A carne, é esquecido tudo que a carne guardou, memorizou, acabou. Ele acabou, é o fim de tudo, tá? Mas o espírito vive. Por quê? Ele é do Senhor. Então, nós morremos, nós passamos da morte para a vida. Aqui nós morremos em carne. Nós não vamos conhecer mais os nossos irmãozinhos aqui, nossos filhos, nossos pais. Não vamos conhecer em carne. Mas conhecemos o nosso Criador, que é o Senhor Jesus. Nós vamos estar com Ele. E Ele que vai decidir o que faremos de nós, o que nós vamos fazer ou não. Isso aí é com Ele. Tá certo, meu irmãozinho? Então esse aqui é o pecado antes, que foi falado aqui agora, no verso 14, tá? Então, é só para você ter ideia, o pecado foi cravado na cruz. O verso 14 de Colossenses 2. Vai falar, eu vou deixa eu conferir que eu posso estar falando errado, né? 15. E tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Isso aí quer dizer que Jesus, quando morreu, foi para acabar com a lei, acabou com a ordenança, acabou com tudo que existia na lei. Aquele caso lá que a esposa de Abraão, que foi Agar, que era a serva de Sara, e deu para o marido dela, que era Abraão, Agar. Então, aquele filho que Abraão teve com ela é o filho da carne, geração da carne. A carne não pode, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, porque são pecaminosos. Tá? Então, quando o Espírito do Senhor fala para Abraão, coloca fora a escrava e seu filho. A escrava H representava a lei. Quando ele diz, coloca ela fora, seu filho, o que a escrava tinha H? O filho, não tinha mais nada. Então a lei está comparando isso. Tudo que existe na lei, coloca fora, meu filho, fora de tudo. Isso aí está morto, acabou. É isso que falava lá, tá? Não é nem ficar inventando história e coisa por conta própria dele, não. A palavra está dizendo isso. Coloca a escrava fora e seu filho. É tudo que tinha na lei. Isso aí tem que estar fora. Nós não tem que estar tentando matar Jesus de novo, não. Tá? Ou querendo ressuscitar ele, não. Porque ele já é ressuscitado, porque o nosso Senhor e Salvador já fez isso por nós, tá? Por benefício nosso. É o próprio Deus, o nosso Senhor, tá? Vamos aqui no 16. Ninguém, pois,
vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Vamos ver que agora que pelo menos sábado até hoje está encardido na mente de algumas pessoas. Então nós vamos ver isso aqui, a lua nova, o comer, beber e o sábado, o que é? Vamos ver que está aqui mesmo escrito no próximo versículo. Versículo, quer ver? Versículo 17. Que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. As coisas vindouras, nosso sábado, é coisas vindouras, lua nova, é coisas vindouras. Não é que você está guardando isso aí. E tem muitos que realmente não está guardando como fosse um mandamento ferrenho. Só que esse mandamento aí foi criado lá na lei. Ele está usando o passado, tentando ver se mata Jesus de novo. Se você fala isso com ele, é perigoso ele partir na ignorância com você ainda. Está no erro e não quer, seja corrigido. Né? 18. Ninguém atua como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal. Isso aqui é as pessoas que acham que sabem de alguma coisa e ele mesmo está interpretando as palavras por ele mesmo, humano. É isso que está acontecendo com mais estranho. O entendimento carnal, esse culto aos anjos. Antigamente, os fariseus que faziam isso com as viúvas, desculpa de culto até tantas horas, coisas erradas. É isso que Paulo está falando aqui, que era o que tinha na época. Lá, tá? E muitas vezes nós não sabemos dessas coisas, viu? Porque os nossos professores, infelizmente, não nos ensina. 19. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligações, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então, que tudo que vai se ajuntando nas condições corretamente, Deus está no negócio, né? 20. Se morremos com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vós sujeitais ainda a ordenança como se vivessem no mundo. Então ele está dizendo aqui, como você está vivendo naquele mundo? Não. Nós vivemos no mundo de hoje, não no mundo de Israel. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. 21. Tais como não toque, não prove, não manuseio. Isso é da superstição, né? Ah, não faz isso, não faz aquilo. 22. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então, pelo uso que você está fazendo, tudo vai perecer. É isso que Paulo está dizendo. O 23 diz: as quais têm, na verdade, algumas aparências de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Quer dizer, isso aqui é tudo coisa carnal.
não tem outro valor nenhum, é coisa carnal. Então nós devemos deixar de lado. Não estou te dando uma aula de lição do corpo e não sei o que, não sei o que. A aula que não é para você é: você conhece Jesus? Você sabe aonde que Jesus se encontra? Você já leu a Bíblia? Leva você lá na Bíblia. Tal lugar está escrito assim, assado, aquilo ali, sobre isso aqui. É isso que precisamos. E guardar no coração aquilo que for bom. A gente falou na Bíblia, conferiu coisa boa. Nesse dia, o profeta Joel, no capítulo 2 e o versículo 28, 29, 30. A gente tem que ler e guardar. Ele está onde que ele colocou o Espírito dele, derramou o Espírito dele em nós. Tá? Em Romanos 5 está acabando com a mesma palavra, confirmando só isso. Tá? Que ele derramou o Espírito dele por amor de nós, em nossos corações, que ele derramou o Espírito, está escrito lá. Nós precisamos guardar, porque são coisas boas, é coisa de Deus, não devemos esquecer jamais, porque Ele é o nosso Criador, é o dono de tudo. Graça e paz para todos vocês e muito obrigado. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, meus irmãos.